Vamos lá, pessoal, ao módulo 3 do Inglês, parte 2, com a teacher Andressa Santos. E agora nós vamos ver o conditional sentence. Pessoal, esse daqui é um conteúdo bem criterioso. A apostila de vocês vai trabalhar ao longo de tanto que é, assim, detalhada e custosinha para ser apreendida e botar em prática. Mas nada que uma atenção ela não deixe com clareza e facilidade para vocês resolverem os exercícios. Então, nós vamos trabalhar em todo esse módulo esse conteúdo, conditional sentence. O que é conditional? A palavra já diz, né? É uma condição, é uma oração condicional. Há sempre uma condição, obviamente. Gente, vamos pensar um pouco em português, que talvez isso facilite a vida de vocês. Eu tenho uma oração condicional, uma oração subordinada condicional, né? Na verdade, é uma oração adverbial condicional. E uma das conjunções mais fáceis de ser memorizada nessa oração é a oração se. É aquela oração que vocês, ou agora, ou antigamente, quando ia pedir algo a alguém, falava assim, fulano, eu posso ir fazer isso, isso e isso? Aí a pessoa fala assim, pode. Aí você abre aquele sorriso, se você lavar as louças, se você lavar o carro, se, então tem uma condição para ela te deixar fazer aquela oração principal. Então, da mesma forma, é a conditional sentence. Ela é formada por se, e esse se vai ser representado por qual palavra em inglês? If. Então, nas orações condicionais, há sempre uma condição. O if sempre terá que aparecer, que é geralmente indicada por if, se. Elas são divididas em duas partes. Uma, oração condicional ou dependente, ou seja, o if vai estar presente na oração subordinada, na oração dependente, que contém uma condição introduzida por if, o se, e uma oração principal ou independente, a oração então, que tem o sentido de consequência ou resultado. Então, nós temos duas orações, e essas orações, elas são subordinadas uma à outra, né? Eu tenho a oração que vai ser independente, a oração principal, que ela vai ser a consequência do resultado da minha oração dependente. E que tipo de oração nós estamos estudando aqui? Nós estamos estudando a oração condicional. Então, eu sempre vou ter que ter na minha oração condicional a minha conjunção que vai dar a ideia de condição. Preste atenção. If more women work in the movie industry, vírgula, we will have movies in which women are not stereotyped. Então, olhem só, eu quero .com, eu tenho aqui uma vírgula que representa o quê? Essa minha primeira condicional, essa minha primeira oração. Essa primeira oração, ela é a oração dependente. Por que, teacher? Porque eu sei que a oração dependente, ela é formada por if. E eu tenho a oração que vai me dar a ideia de condição, a ideia de, de resultado dessa primeira oração. Ela será a minha oração principal. A minha oração principal. We will have movies in which women are not stereotyped. Pay attention, people. Olha aqui, eu tenho aqui o if, eu tenho work, que é o verbo. Esse work está falando de women, e women aqui está no plural, então por isso ele está work. Então nós temos aqui um verb no simple present, ok? Aí vocês sabem que eu tenho aqui o we e o will. O will quer dizer future,
Ok, então eu tenho duas formas verbais dentro de uma oração. De uma oração dependente, começado com if, de uma oração principal, que tem um future. Observem o quê? Que quando eu tenho essa oração principal sendo colocada na segunda oração, eu tenho na minha primeira oração a minha oração dependente. E aí eu tenho como praxe o uso obrigatório dessa vírgula. Não se esqueçam, se estiver escrevendo e colocar a minha oração dependente em primeiro lugar, eu tenho que obrigatoriamente virgular, ok? Então vamos lá. Se mais mulheres trabalharem na indústria cinematográfica, teremos filmes em que as mulheres não serão estereotipadas, ok? Então aqui há um discurso totalmente polêmico que permeiam aí pela sociedade. Agora nós temos alguns tipos de condicional. A zero conditional, a first, a second. Então, nós vamos ver duas que a apostila vai abordar de vocês. Zero conditional. A oração condicional indica uma previsão. Então, toda vez que eu tiver uma oração indicando previsão, eu tenho que ter uma estrutura. Na oração se, o verbo tem que obrigatoriamente estar como? No simple present. Na oração então, ou seja, na oração que vai me dar resultado, na minha oração principal, na minha oração independente, ela pode também estar no simple present ou no simple future. O que quer dizer esse simple future, teacher? É esse daqui, ó, will, ok? Então, ele vai ter que estar no simple present ou no simple future, que é a presença do will. Vamos ver exemplos? Olhem só. If you have any problem. If you have any problem. Peraí. Eu tenho aqui um if, então eu tenho uma condicional sendo iniciada. Eu tenho have, que está na forma de simple present, and problems. Bom, se eu tenho essa estrutura aqui, a minha segunda oração, que é a minha oração principal, ela só pode estar composta com o verbo no simple present ou no simple future. Vamos ver? You can call me. Se você tiver algum problema, você pode me ligar. Então, olha só, eu tenho aqui a presença do meu verbo no simple present. Então, ok, eu estou na minha zero conditional. A minha zero conditional tem que ter no se, no if, o verbo no simple present. E na segunda oração, que é a oração então, se você tiver um problema, algum problema, então você pode me ligar. Aí eu posso ter no simple present ou no simple future. Como que vai ficar isso, teacher? Olhem lá. If she invites Anderson to go to the movies. Olha aqui que bacana. O que eu disse? Que o if sempre tem que ter a presença do simple present, ok? Então, olha aqui. She invites. Ela convidou. Então, se é ela, opa, eu tenho que acrescentar o S no final. Virgulei, então aqui a minha oração tá tudo no bonitinho. A segunda oração, a second, eu posso colocar ela tanto no simple present também, como no future. Qualquer uma das duas. He will not refuse. Então, eu tenho aqui o will. Eu tenho o future, o simple future. Se ela convidar Anderson para ir ao cinema, ele não recusará. Então, eu posso fazer essas duas utilidades aí na zero conditional. Tanto colocar na segunda oração, vamos colocar assim melhor, na segunda oração, não. Na oração, então, ela tem que ficar simple present or simple future. Iremos para first conditional. Na first conditional, a oração condicional indica situações
improváveis ou hipóteses em situações não reais. Na oração se, o verbo deve estar no passado simples, ou seja, no simple past. Então, enquanto a zero conditional eu tenho o simple present, aqui eu tenho o simple past no if, ok? Na oração então, que é a minha oração independente, é preciso ter o verbo, o modal verb. Quem é, especificamente? O would. E a forma base do verbo, que é a forma lá infinitiva, que não tem nenhuma flexão, nenhuma mudança. Ok? Então, lembrando também que o would, ele não precisa de nenhuma preposition para ligar o termo. Então, would like, tá? Eu não preciso nunca colocar would to like. Não, esse to é prohibition, não pode usar, tá, ok? Então, vamos lá para o example. If I knew the answer, opa, eu tenho if. Então, eu tenho aqui no if o meu simple past. Simple past. Logo, eu sei que só tem um jeito de vir a minha oração independente, com would mais o verbo na sua fase, na sua estrutura normal. Então, olha só, I would tell you. Se eu soubesse a resposta, eu diria a você. Então, como que vai ter os exercícios? Exatamente para vocês completarem uma dessas duas orações. E como que eu vou saber completar isso? Eu preciso saber como que está o meu if, ou a minha oração então. Se aqui eu não tenho nada escrito, ok? Eu tenho if I, para vocês completarem, the answer, I would tell you. Bom, eu sei que aqui na would eu só posso ter simple past para first condition para a oração com if. Se fosse o contrário, se tivesse assim, if knew the answer, aí aqui embaixo eu não ter nada escrito, would. Eu saberia porque aqui está no simple past, então obrigatoriamente eu tenho que colocar o modal verb would mais o verbo principal na sua forma normal. Certo? Não é difícil, ele é criterioso e minucioso. Por quê? Porque eu tenho que entender a minha oração e saber em que posição está o verbo. E aí eu saberei se é a first, a zero ou a first conditional. Para frases, pay attention, atenção, look. Para frases que indiquem situações improváveis ou impossíveis, o verbo to be é normalmente flexionado como were, ainda que o pronome esteja no regular, ou desculpe, no singular. Então, people, pay attention in here. A gente não vai mudar o verbo be. Ele aqui na conditional, ele não vai ter plural and singular. Ele só vai ser usado de uma forma, were. O pronome esteja no singular, I, he, she, it, em if I were you, ou se eu fosse você, a oração sugere que eu não sou você. Em if she were here, ou se ela estivesse aqui, a oração sugere que ela não está aqui. Portanto, são hipóteses em situações não reais. Então, para quando eu utilizar first conditional no sentido de improvável ou impossível, esse verbo be, ele não vai modificar. Ele só vai ser colocado como essa posição, uma posição de plural. Independente se a minha pessoa for I, he, she or it, ok? Don't forget, se eu for usar o meu if no sentido de first conditional, que quer dizer situações improváveis ou impossíveis, o meu verbo be sempre vai manter como were. Ok? Example.
If I were you, I would go to the doctor. Então, se eu fosse você, ora, uma situação improvável. Se eu fosse você, impossível eu ser você. Eu iria ao médico. I would go to the doctor. Se eu fosse você, iria ao médico. Então, aqui eu sei que esse would vai ser obrigatório, porque eu tenho aqui o que nós chamamos de simple past. Se eu tenho simple past no if, a minha então tem que ter como obrigatoriedade o would mais o verbo na sua forma normal e o modal verb. Qual o modal verb? Would. Ok? Então, não se esqueçam. Zero conditional vai ficar simple present, que vai virar simple present. E para simple present, que vai virar simple future. Esse simple future é usado com will. Então, a zero conditional vai ser esse simple present para if e para so, né? Então, e ou simple present para if e simple future e will para a então. E a first conditional vai ficar simple past and would mais o verbo normal, né? Sem nenhuma mudança, like, love, ok? Então, essas são as regras dessas nossas conditionals, ok, meninos? Faça os exercícios que quanto mais vocês praticarem, mais vocês chegam à perfeição. Até a próxima unidade, até o próximo módulo. Até lá!